Com vocês, o nosso próximo palestrante, ele vai conversar com vocês sobre um tema muito interessante, que é sobre crenças. Com vocês, Pedro Presto! Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. E parabéns a todos vocês que compareceram. Com certeza são pessoas que estão procurando algo além, procurando um novo nível, seja evoluir na sua personalidade, evoluir nos relacionamentos, nos negócios. E hoje eu vou trazer para vocês, vou falar sobre como acessar novos estados mentais. E o que são estados mentais? Todos vocês já passaram por vários estados mentais aqui hoje, né? Quem se sentiu motivado na palestra do Ângelo? Quem se sentiu calmo agora nesse último exercício do Beto Barros? Quando você estava motivado, quais pensamentos estavam vindo na sua mente? Vocês conseguem lembrar disso? Quais pensamentos que estavam quando você estava motivado? Começar segunda-feira. E quando você estava no estado emocional mais relaxado, mais tranquilo agora, com essa última respiração, o que estava vindo na sua mente? O que você estava pensando? A atitude que você queria tomar já era diferente um pouco. De repente você queria ficar mais nesse estado. De repente você queria aproveitar melhor o dia. Quem aqui já se sentiu apaixonado? As pessoas se apaixonaram aqui? Eu muito, É pessoal muito jovem. Eu sempre me apaixonei, me apaixono. Quando você está apaixonado, a forma como você vê as coisas fica diferente? A pessoa por quem você está apaixonado, ela parece perfeita, parece que ela não tem problema nenhum, não tem nenhuma falha. Você enxerga aquela pessoa, você cria um futuro na sua mente com aquela pessoa, simplesmente porque você está naquele momento no estado emocional onde você está apaixonado. E mesmo se alguém vir para você e falar que essa pessoa tem falhas, que de repente essa pessoa não é certa para você, você não vai conseguir enxergar isso. Porque você vai estar no estado emocional onde você está apaixonado ali por aquela pessoa. Então, todos os seus pensamentos, as suas atitudes, vai estar embaixo desse estado emocional. Quando essa paixão passa, que você não está mais apaixonado por essa pessoa, o que acontece com a sua percepção da realidade? Você já começa a enxergar os defeitos dessa pessoa, já começa a enxergar as falhas dessa pessoa, já não começa a imaginar um futuro tão feliz com essa pessoa. Às vezes você até vai para o oposto disso, começa a odiar essa pessoa. E você enxerga então ela completamente diferente. A pessoa não mudou, quem mudou foi você. Você está agora num novo estado emocional. Então os estados emocionais podem ser estado de alegria, de felicidade, de motivação, de tristeza, de calma, de relaxamento. E cada estado emocional que você entrar vai trazer uma perspectiva diferente da sua realidade. Vai mudar a forma como você enxerga as situações. Então se você está num estado emocional onde você está se sentindo triste, onde você está se sentindo para baixo, e aí alguém vem e te traz uma proposta de negócio, uma proposta para você evoluir na sua carreira, e você está nesse estado de desânimo, aquela proposta vai parecer muito ruim para você, você vai sentir que você não é capaz, você não vai conseguir pensar em soluções para aceitar essa proposta. Agora, você está no estado emocional, onde você se sente motivado, onde você se sente bem, onde você está se sentindo alegre, e a mesma pessoa faz a mesma proposta de emprego para você, a mesma proposta de evoluir, você enxerga essa proposta de uma forma diferente. E esses estados mentais, eles podem ser alterados a qualquer momento. Nós estamos entrando e saindo desses estados mentais o tempo inteiro. A ansiedade é um estado mental, a depressão é um estado mental. Por exemplo, quando a pessoa está ansiosa, ela começa a enxergar toda a situação como muito difícil. Tudo traz um impacto emocional muito grande para ela. Tudo parece um absurdo. Quando ela está no estado mental depressivo, onde os neurotransmissores estão baixos, o que acontece com a pessoa? Ela não sente nem vontade de levantar da cama. Chama ela para fazer um exercício físico, ela não vai querer, vai achar aquilo muito difícil. Uma das influências dos estados mentais que nós acessamos é o sistema de crenças. O sistema de crenças é tudo aquilo que nós acreditamos.
tudo aquilo que o nosso subconsciente aceitou como verdade. E esse sistema de crenças fica gravado no nosso subconsciente e influencia a forma como nós reagimos à realidade, às coisas que acontecem conosco. E essas crenças limitantes, elas cumprem um papel de nos proteger algumas vezes, mas outras vezes elas nos autossabotam. Quem aqui, por exemplo, cresceu ouvindo que o dinheiro é sujo? Ouviu alguma vez? Não pega nessa nota porque o dinheiro é sujo, o dinheiro passa doença. Quem já ouviu isso? Os pais? Ouviu, né? Com que idade? Você lembra que idade você tinha? 8, 7 anos. Então absorveu, porque 7 aos 12 anos é quando a gente está mais, o nosso subconsciente está aqui limpo, então toda história que a gente vai ouvindo vai gravando crença. Mas eu vi essa crença como um termo de higienização. Sim. E não como que o dinheiro é uma coisa que você não vai adquirir porque pode causar um mal. Sim, agora eu vou explicar para vocês como essa crença funciona na mente subconsciente. A mente subconsciente ela funciona quase de forma autônoma da mente consciente. É por isso que às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas outra parte nossa impede a gente de fazer. Então quer dizer, a gente tem duas partes, então somos dois, tem a parte 1, tem a parte 2. Então são sistemas autônomos. E a parte mais primitiva do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano, que é aquele que organiza a nossa temperatura, a temperatura do nosso corpo, aquele que garante a nossa sobrevivência, que procura o prazer e que foge da dor, que é a parte que a gente trouxe dos répteis, depois evoluímos, veio o sistema límbico, que é o sistema das emoções, depois o neocórtex, que é a parte do raciocínio lógico. E esse cérebro, essa parte reptiliana do nosso cérebro, do nosso subconsciente, ele vem com um código já instalado, que é garantir a nossa sobrevivência. Então, o nosso subconsciente ele faz cálculos muito rápidos em cima das informações que ele tem, muito mais rápido do que a mente consciente. Tanto que para ele garantir a nossa sobrevivência, ele precisa que seja assim. Porque se a gente está em perigo, ele tem que agir rápido. Então, por exemplo, você está dirigindo um carro, e aí alguém vem e te fecha, você nem pensou nada, você já freou. Seu subconsciente já fez um cálculo muito rápido. Esse carro está vindo, eu estou andando na velocidade X, o carro na Y, ele está se aproximando, a imagem está aumentando, tem que pisar no freio agora, já manda um impulso nervoso para o pé. Então, o cálculo é muito rápido, é muito lógico, muito assertivo, para manter a nossa sobrevivência, que foi para isso que nós evoluímos. Então, quando nós escutamos o dinheiro é sujo, quem que já viu que o rico não entra no reino dos céus? Quem não entra no reino dos céus vai para onde? Se você não vai para o céu, você vai? E o que tem? O que tem lá no inferno? Tá pegando fogo. E o que o fogo faz? Queima. E se eu queimar, o que acontece? Esse é o cálculo que o subconsciente faz. Espera, se o rico não entra no reino dos céus, quem não vai para o reino dos céus só pode ir para o inferno. O inferno tem fogo, o fogo queima. Se queimar o meu corpo, morri. Não posso morrer. Então, surge uma proposta para você ganhar mais dinheiro. Você sabe exatamente o que você precisa fazer para evoluir, para ganhar mais dinheiro. Só que você vai realizar aquele plano para conseguir isso. O que acontece? Você começa a se sentir cansado. Quem aqui já sabe o que tem que fazer, mas na hora que senta para fazer, começa a se sentir cansado, começa a procrastinar, sai, fala, vou beber uma água. Ou então você terminou de comer, você fala, agora estou preparado. Aí você senta, aí somente fala, não, estou com fome e minha coluna está doendo, eu vou levantar. Então é como se o subconsciente estivesse o tempo inteiro te tirando dali. Não, se ela fizer isso, vai levar isso, que vai levar isso, que vai levar isso. E aí eu vou morrer lá no final, então se eu ficar rico lá no final eu morro. Então vou continuar ganhando só isso. Né? Eu tive uma empresa de marketing com alguns sócios e a gente fez uma pré-seleção para contratar algumas pessoas. Só que a gente era uma startup que o nosso plano de negócio, nosso plano de carreira era a pessoa evoluir e tornar sócio nosso. Então começar a trabalhar com a gente. Tá todo mundo ouvindo bem, pessoal? Tô vendo que o microfone está dando umas falhadas. Microfone.
E aí, na entrevista de emprego, chegavam as pessoas, né, para concorrer à vaga. E aí vinha, não, quero evoluir, quero crescer, a minha ideia é querer mesmo, é fazer parte da empresa, tornar sócio de vocês, fazer isso acontecer. Alguns falavam, não, quero tornar a maior empresa da América Latina. Ok. Contratávamos a pessoa. E quando a pessoa estava ali num cargo baixo, ela se sentia ótima, se sentia confortável, fazia bem o trabalho dela. E isso aconteceu com uns 4 ou 5 que a gente contratou. E aí, quando o nosso plano começava assim, para a pessoa começar a crescer, a gente falava, não, agora você vai conversar com novos clientes, você já vai ter uma parte onde você já vai poder falar com algumas pessoas importantes para a empresa. A pessoa começava a perceber que a pessoa vinha desanimada. Então, como assim? Ela disse que queria crescer, agora que eu estou dando a oportunidade de crescimento, ela começa a ficar desanimada. Por que isso está acontecendo? Né? E aí, até que chegava um ponto que a gente perguntando se a pessoa não quer crescer, a pessoa falava, não, recebi outra proposta de emprego, não preciso voltar para a faculdade, e acabava saindo. E era uma remuneração boa que nós dávamos. Então, o que eu percebi? Que 90% das pessoas está com um paradigma, está com um sistema de crenças, que a pessoa começa a evoluir, começa a crescer, e bate na autossabotagem. A autossabotagem é o nosso subconsciente protegendo a gente de ir para o inferno. A do dinheiro é suja é simplesmente porque sujeira traz doença. Então, se eu pegar mais dinheiro, o subconsciente ele é metafórico, ele não é literal. Então, tanto faz se isso é uma metáfora, se eu estou falando de uma forma lógica. Ele só vai criar a imagem de você pegando o dinheiro, isso passando uma doença para você e correndo risco para a sua saúde. Então, a mesma coisa. É a questão do inferno. Diziam que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. É mais fácil o rico entrar no buraco, passar pelo buraco da agulha. Entrar no céu. Então, e aí você ouve isso na igreja de 12 anos, que está entrando crença. Isso fica gravado e vai sendo carregado por você. Não foi elucidado. O buraco da agulha era uma caverna que tinha e o pessoal andava de camelo antigamente. Então, para passar pelo buraco da agulha, o camelo tinha que abaixar a cabeça. Então, a metáfora é: o orgulhoso não entra no reino dos céus porque não abaixa a cabeça. Então, é mais fácil um camelo abaixar a cabeça para passar. Exato. Então, uma forma de você ressignificar essas crenças é vocês buscarem entender o que realmente estava sendo dito ali. Né? Só de você ler livro, só de você vir numa imersão como essa, numa palestra como essa, você já começa a ressignificar um pouco, porque está entrando informação e eu estou contando histórias. E qual a forma? A melhor forma de gravar uma crença? Contando histórias. Toda história que você ouve, grava crença. Todo filme que você assiste, grava crença. Todo livro que você lê, grava crença. Tudo isso vai gravando. Então, às vezes você lê assim, lê um livro, aí você acha, não aprendi nada com esse livro, mas seu subconsciente pegou a informação. Em algum momento ali, você precisar de alguma informação daquele livro, o seu subconsciente traz para a consciência e aí você consegue trabalhar com aquilo. Qual a diferença de um estado de alto recurso para um estado de baixo recurso? Todo mundo aqui ficou claro o que é um estado mental. A forma que você se sente. O estado mental é a forma que você se sente e isso altera diretamente a forma como você enxerga o mundo, as atitudes e as decisões que você vai tomar. Pode. Porque isso que você acabou de falar, para mim fez todo sentido. E eu estou vivendo isso agora. Eu fui promovido e eu estou apavorado. Pois é. Então, isso aí que você falou, estou começando a pensar sobre isso. Mas qual que é a solução para isso? Para resolver? É o medo de fracassar? Será? Pode ser o medo de fracassar. Pode ser. Mas a única forma de você saber é você enfrentando. Você fazendo uma análise. Você fecha os olhos. Muito estressada e ansiosa. Ansiosa, mas é uma ansiedade de ter algo novo, de estar uma experiência nova, é uma ansiedade assim, é melhor fugir disso. Deu vontade de voltar atrás. De voltar atrás. E isso está te impedindo de avançar nessa proposta. Eu vou passar 3 estratégias, eu vou passar 3 chaves ainda nessa palestra de como mudar o seu estado mental e você enxergar de forma diferente essa situação. Sem precisar regressar todo o seu sistema de crenças. Um estado de alto recurso. O estado de alto recurso é um estado onde você tem mais recursos para você trabalhar. Como assim mais recursos?
todo o seu acervo mental de conhecimento, de experiência de vida, todos os sentimentos que você já sentiu, são recursos. Recursos que você pode ativar a qualquer momento. Eu vou ensinar isso. Um estado de alto recurso é quando o seu cérebro está mais apto a acessar esse seu acervo mental, esse seu arquivo mental que você tem. É quando você está se sentindo disposto, alegre. É quando você escuta uma proposta, por exemplo, e você se sente animado e feliz com isso, porque você está progredindo na sua vida ao invés de sentir essa sensação de fugir. E o estado de baixo recurso é um estado onde seus recursos estão baixos. Quando você está se sentindo triste, desanimado, você não tem muitos recursos, então surge um problema. Melhorou bastante o microfone agora, né? Surge um problema, você está vendo esse problema através do estado de baixo recurso, estado onde você está desmotivado. O que acontece? Você não consegue enxergar uma solução para esse problema. Você só vê esse problema ficando cada vez maior. Isso vai te trazendo para um estado de mais baixo recurso ainda. E vai gerando ansiedade, que é um estado de baixo recurso. Porque quando você está com ansiedade, você consegue pensar em alguma solução para sair de qualquer problema que você esteja tendo? Muito dificilmente. A pessoa, quando ela está com um problema onde está trazendo muita ansiedade para ela só consegue resolver esse problema mudando o estado mental dela. Então ela para um pouco, respira, usa as estratégias que eu vou passar aqui, vai para um estado de alto recurso e volta a refletir sobre esse mesmo problema. Que aí o seu subconsciente vai trazer novas soluções, porque você vai estar com mais recursos à sua disposição para trabalhar. As 3 chaves para mudar seu estado emocional. São 3 chaves, as 3 chaves mudam o seu estado emocional, qualquer uma que você utilizar vai modificar as outras. Aqui em cima está estado mental, as 3 chaves é o que está abaixo. Fisiologia, diálogo interno e enquadro mental. Todas essas 3 chaves são formas de alterar a forma que você está se sentindo. Cada chave dessa que você modifica a outra. Então, quando você muda a sua fisiologia, o seu diálogo interno automaticamente muda. Se você muda o seu enquadro mental, o seu diálogo muda. Se você muda um, muda o outro. Não tem, esse sistema funciona em simbiose. Não tem como você alterar um sem o outro ser alterado também. Então, eles trabalham juntos. São vias de mão dupla. E o estado mental altera os 3. Primeira fisiologia. Primeira chave que eu vou passar para vocês é a fisiologia, que é a mais fácil de você aplicar, a mais fácil de você utilizar agora. Vamos fazer um teste rápido. Você sentado agora, coloca a cabeça para baixo, deixa os ombros caídos. E pense em uma coisa que você quer realizar. Não precisa ser uma coisa muito difícil, pode ser uma coisa simplesmente como se alimentar melhor, ir para a academia, escrever alguma coisa. Deixa os ombros caídos, aquela voz mental fraca. Pensa nisso que você quer realizar. Quando você pensou nisso, qual foi a sensação? De que é uma coisa difícil ou de que é uma coisa fácil? Dificílima. Você quer dormir, né? Você quer, só de ficar assim, alguns já até bocejaram aqui. Então, a fisiologia muda bem rápido, né? Vamos levantar da cadeira. Palestra, dando sequência às nossas palestras interativas. Vamos lá. Estufa o peito. Coloque a mão na cintura. Respira fundo. Isso é uma postura de confiança, uma postura que já está ancorada no nosso subconsciente. Ergue um pouco o seu queixo. Leva a cabeça. Deixa os pés firmes no chão. Respira fundo, mais uma vez. Vou ficar por um instante assim. Quem é que consegue perceber uma mudança já no corpo a nível de estar liberando mais endorfina? Agora pensa naquela mesma coisa que você imaginou agora, naquela outra postura, naquela primeira postura. Pensa nisso. Pensando nisso agora, parece uma coisa difícil ou parece mais fácil agora de ser realizada? Parece muito mais fácil.
ter mais recursos, né? Às vezes vem até solução na sua mente, só de vocês estarem nessa postura. Podem sentar. Teve uma pesquisa, foi feita por um grupo de psicólogos. Eles pegaram um grupo de pessoas e convidaram esse grupo de pessoas para uma entrevista. Dividiram esse grupo em dois, para uma entrevista de emprego, dividiram esse grupo em dois. O primeiro grupo foi instruído a ficar por 2 minutos nessa posição que vocês ficaram agora. Simplesmente respirando fundo, sem pensar em nada, só ficar nessa postura. O segundo grupo, eles não falaram nada, simplesmente falaram que era uma entrevista de emprego mesmo, e se apresente lá. Depois disso, eles analisaram os dados e viram que o primeiro grupo se saiu muito mais superior do que o segundo, porque entrou com uma postura mais confiante dentro da entrevista. Depois disso, eles colocaram eletrodos no cérebro de uma cobaia e pediu para a pessoa ficar nessa postura por 2 minutos. Eles perceberam que nesses 2 minutos o cérebro passou a enviar mais endorfina, que é o hormônio da alegria, do prazer, para a corrente sanguínea, e parou de enviar cortisol para a corrente sanguínea, que é o hormônio do estresse, da ansiedade. O que é um estado mental? São os neurotransmissores que estão na sua corrente sanguínea. Quimicamente é só isso. Todo estado mental é, na verdade, a forma que foi regulada os neurotransmissores, como o seu cérebro produziu isso. Por que se chama depressão? Depressão é porque não está em queda. Tem uma depressão aqui à frente, então tem um buraco. Então quer dizer que o gráfico está caindo. O gráfico do que está caindo quando a pessoa está em depressão? Justamente isso, os neurotransmissores. Então o nível de endorfina, dopamina, serotonina, noradrenalina, os hormônios da alegria, da felicidade e do prazer está baixo. Na corrente sanguínea está caindo, está em depressão. E aí só por estar em depressão, a pessoa já tem uma visão de mundo como se ela fosse uma pessoa ruim, como se tudo fosse difícil. Então ela entra em depressão. Qual que é o oposto? Ansiedade. Então já está com muito hormônio na corrente sanguínea, dopamina, a pessoa está até tremendo às vezes, quando chega no nível de frio, a pessoa está tremendo já. Por quê? Porque o corpo está enviando estímulo para a pessoa luta ou fuga. Cai naquele mesmo gatilho de sobrevivência. A pessoa pensou tanto naqueles boletos que tem para pagar, pensou tanto em tudo que está dando errado na vida dela, que o subconsciente fez um cálculo assim: bom, com esses boletos chegando, em algum tempo já vai faltar dinheiro, em algum tempo então vou ser despejado, vou ter que dar minha casa, não vou conseguir comer e vou morrer. Então preciso agir agora. Tenho que garantir minha sobrevivência. Então começa a mandar hormônio para você lutar. Só que aí o seu neocórtex fica paralisado. Essa é uma parte primitiva do cérebro. E você não consegue pensar na solução. E a pessoa que pensa em morrer? Que pensa em nível de neurotransmissor baixo no cérebro. Se eu pegar qualquer pessoa, a pessoa mais motivada do mundo, e aí você coloca qualquer coisa química ali que vai fazer com que os neurotransmissores na corrente sanguínea dela não sejam mais produzidos. Ela, no outro dia, ela não consegue mais nem levantar da cama. Ela vai estar desejando nem ter nascido. É por isso que os remédios antidepressivos são justamente para o cérebro produzir mais neurotransmissor. Endorfina, dopamina, e a pessoa conseguir fazer as coisas normais, cotidianas da vida. Mas você mudando a sua fisiologia é um remédio também, porque está fazendo o seu corpo produzir de forma automática. E todos nós temos um corpo, um cérebro, que já é programado para garantir a nossa sobrevivência. A programação mais forte que nós temos é para garantir a nossa sobrevivência. Né? Então a pessoa que já está pensando em morrer, ela está indo contra a programação mais poderosa, que é a sobrevivência do corpo dela. Então o neurotransmissor tem que estar muito baixo para isso. Diálogo interno. Diálogo interno é aquela voz que fica na sua mente. Quem aqui tem uma voz na mente falando o tempo inteiro? O tempo inteiro. Falando. Quem acha que essa voz é sempre positiva? Quem acha que ela é, a maioria das vezes, negativa? Uma voz assim que está sempre julgando. Ah, você não está tão bonito hoje. Você não está fazendo o que tem que ser feito. Você está comendo errado. Você tem que ir para a academia. E fica falando. Né? Esse diálogo interno, essa voz que nós temos na nossa mente,
Todo mundo aqui concorda que nós temos uma voz na nossa mente? Quem não concorda? Eu tive um cliente uma vez que eu falei para ele sobre o diálogo interno, ele falou, não tem uma voz na minha mente. Eu falei, fecha os olhos, o que você está pensando agora? Ele falou, estou pensando que eu não tenho uma voz na minha mente. Eu falei, então essa voz que está falando que você não tem uma voz na sua mente, é exatamente a voz na sua mente. Aí ele, ficou ali uns 2 minutos paralisado, revendo toda a vida dele. Peraí, então tem uma voz na minha mente, então eu não sou essa voz? Se eu não sou essa voz, eu sou o quê? Então eu sou quem se eu não sou a voz? A gente está tão identificado com essa voz que nós pensamos que essa voz somos nós mesmos. Só que às vezes essa voz nem tem nada a ver com a gente, dependendo do que nós aprendemos ao longo da nossa infância. Porque esse diálogo interno é quase como uma consciência independente, inteligente também, que está aprendendo o tempo inteiro. Lembra que eu falei que é dos 7 aos 12 anos de idade, quando a gente está recebendo mais crenças, ouvindo mais histórias? Então, tudo que você ouviu ali vai usando esse diálogo interno. Então, quando você escuta a sua voz mental te falando, não faça isso, isso aqui não é, você não nasceu para isso. Quem que já quis fazer uma coisa e veio uma voz assim, ó, mas eu não nasci para isso? Quem? Quem já ouviu essa voz falando, você não está bonito o suficiente hoje? Quem? Se você for analisar essa voz que está falando assim, ó, você não nasceu para isso, e a gente faz isso na hipnose também, e for pegando de onde que essa voz vem, a gente vai chegar à conclusão que ou você escutou isso na sua infância em algum momento, de alguém te falando, ou falando para terceiro, você não nasceu para isso, o seu subconsciente falou, bom, então, eu, fulano de tal, CPF tal, não nasci para tal coisa. Então, sempre que eu quiser isso, essa voz volta. Você não nasceu para isso. E como nós achamos que nós somos essa voz, e que essa voz está sempre certa, porque a gente escuta ela há tanto tempo, a gente acaba acreditando nisso, e acaba seguindo ela. Quem aqui já tentou mudar o que essa voz está falando? Pouquíssimas pessoas também tentaram mudar. Quem aqui sabia que era possível mudar o que essa voz está falando? Quem já fez autoafirmação? Eu sou feliz, eu sou belo, eu sou próspero. Quem já fez essa autoafirmação? Funcionou muito pouco. Vou explicar uma forma de você utilizar. Tem 3 formas de mudar o diálogo interno. Lembrando que o diálogo interno muda a sua fisiologia, muda o seu enquadro mental, que eu vou falar já sobre isso, e muda o seu estado mental. Então, a forma como você está conversando com você vai modificar a forma como você está se sentindo. A liberação de neurotransmissores na sua corrente sanguínea. São 3 formas. A primeira forma é mudando o conteúdo. É você fazendo repetição diária, ensinando e domesticando essa voz. Então, sempre que você escutar essa voz falando, eu não nasci para isso, você fala, eu nasci para isso, agora eu vou fazer, só porque você disse que eu não vou. Aí você começa a discutir com a voz. Só que faz isso mentalmente, sem ninguém tá te vendo, não faça isso andando no ônibus. Eu até quero falar do meu, que é interessante. Pode falar. É porque desde a infância eu sempre quis pilotar moto. Sim. E aí eu falei, eu vou comprar uma moto, era de menor, minha mãe não deixou. Aham. Ela, jamais eu vou deixar. Você não nasceu para isso e você não sabe, você é mulher. E eu tive toda essa... Aí o que eu fiz? Eu comecei a aprender a pilotar, já estava pilotando, saía de Taguatinga, comprando muito devagar, morrendo de medo. Com essa voz aí falando o E tempo aí a inteiro. voz falava, Lu, você não tem o equilíbrio de 2 rodas, você não vai dar conta, é perigoso, pode acontecer um acidente. E aí na semana que eu ia tirar a carteira, porque eu trabalhava num lugar muito longe, de ônibus, em tudo, deslocamento, eu preciso de uma moto para chegar rápido em trânsito. E aí naquela semana eu vi um acidente de uma pessoa que tinha filho único, e aquele filho único foi. A partir daquele momento eu já tinha em mente que eu não era para aquilo, e eu falei, não quero mais, agora eternamente eu vou ser passageira. E continuo sendo por 20 anos. Ah, sim. O próximo tópico vai te ajudar. Vou explicar ele, inclusive, para o seu caso específico. Sim. Eu desisti. No enquadro mental você vai entender melhor sobre como mudar isso. Como mudar uma fobia, por exemplo. Mudar um medo. Então, a primeira forma é você mudar o conteúdo do diálogo interno. A segunda forma é você mudar o tom de voz. Quem aqui já se atentou ao fato de que o diálogo interno tem um tom específico de voz? Uma altura,
Talvez é mais grave, mais agudo, talvez baixinho, talvez alto. Quem já percebeu isso? Quem acha que o diálogo interno é exatamente a voz que você tem? É a sua voz falando na sua cabeça. Esse diálogo interno, algumas pessoas escutam ele com o tom da voz do pai, às vezes com o tom de voz da mãe, talvez de uma figura ali que foi autoridade para essa pessoa falando o tempo inteiro. Às vezes essa voz tem vários tons, depende muito do mapa da pessoa. E esse tom de voz influencia diretamente como você está se sentindo também, influencia o seu estado mental. E o que acontece? Quanto mais você vai entrando nesse estado mental, mais esse diálogo interno vai ficando mais forte, mais o conteúdo dele vai te influenciando. Quando você muda esse tom de voz, esse diálogo interno, você muda como você está se sentindo. E aí, como eu mostrei ali que é uma simbiose, uma coisa vai mudando a outra. Quem já foi gravar um áudio e achou sua voz muito estranha no áudio? Você falou, nossa senhora, minha voz é assim que você me escuta? É assim que vocês me escutam, meu? E aí exclui o áudio só porque a voz ficou diferente da sua. Por que isso acontece? Porque nós somos condicionados a acreditar que nós somos essa voz e que essa voz é a nossa voz. Então a gente está ouvindo ela o dia inteiro, o tempo inteiro. Quando a gente escuta a nossa voz numa gravação, você fica, essa não é a minha voz. A minha voz é essa que está aqui na minha mente. Mas não, essa voz ela tem uma característica que você criou e que você acha que é a sua voz, mas não é. A sua voz tenta se adaptar a ela. Inclusive, o tom de voz que a sua voz mental fala é o mesmo tom que você fala na realidade. Porque o tom de voz ele se adapta a isso. Vamos fazer um exercício simples para o diálogo interno? Feche os olhos e respira fundo. Vamos mudar o tom dessa voz. Deixa essa voz bem baixinha, essa voz cochichando na sua mente. Deixa ela bem, não mude o conteúdo, simplesmente mude o tom. O que essa voz começa a falar assim, meio baixinha, meio triste? Vai deixando um tom de voz triste. O que vocês ouviram essa voz falando? Quem gostaria de dizer o que essa voz disse? Quando você deixou ela baixa. Podem abrir os olhos. O que essa voz estava dizendo? Quem gostaria de dizer o que essa voz falou? Vocês estão ficando até mais desanimados. Não foi? Ninguém levantou a mão. Todas as minhas perguntas, sempre teve alguém. Aqui vocês falaram baixinho. Acredito que a voz falou assim para você. Não vou levantar a mão porque gasta muita energia. Prefiro ficar aqui sentado. Feche os olhos novamente. Olhos fechados. Vamos mudar o tom dessa voz. Deixa ela mais alta, mais alegre, mais divertida. Imagina essa voz como se ela estivesse te falando uma coisa muito engraçada. Não pensa numa piada. Só pensa que ela está usando o tom que ela usaria para contar uma piada. Um tom assim muito engraçado, como se essa voz fosse um velho amigo seu que gosta de te divertir e está ali te falando uma coisa muito interessante. Olhos abertos. Conteúdo mudou do diálogo interno? A voz, quem aqui a voz continuou falando a mesma coisa, não mudou nada? Quem aqui a voz mudou completamente o que estava dizendo? Mudou o estado mental? Mudou a forma como você estava enxergando alguma situação? Então mudou já a forma que você vê o mundo e que você reage ao mundo. Então essas estratégias, diálogo interno e fisiologia são coisas que a gente tem ao nosso acesso a qualquer momento, que podem mudar o rumo do nosso dia. Né? Porque às vezes você está num dia ali difícil, acorda, nossa, o dia vai ser difícil, hoje vai ser duro. E aí o que acontece com a sua fisiologia? Já começa a cair, né? Já começa a ficar mais triste. Sendo que se você mudasse esse estado mental simplesmente elevando a sua postura, erguendo o rosto, ficando ali 2 minutos e deixando essa voz alegre, talvez você tivesse um dia completamente diferente do que você vai ter encarando ele com esse estado mental de desânimo. Enquadro mental. Quem consegue me dizer o que tem aqui nessa imagem? Embaixo da palavra. Quem quer me falar o que tem aí? O que é isso que está aparecendo? Alguém? Árvore. Só que se tivesse uma árvore aqui, estaria me fazendo sombra em mim. Não é mesmo? Eu estaria caindo algumas folhas. Então não tem uma árvore aqui nessa imagem. Tem a representação de uma árvore. Uma árvore sendo representada por uma imagem bidimensional. Então eu não estou vendo a árvore ali.
Agora, vamos fazer um exercício. Pense em uma pessoa, qualquer pessoa. Uma pessoa que te deixa feliz ou uma pessoa que te deixa... que você tem raiva dela. Quem é que acha que realmente pensou nessa pessoa? Pensou na pessoa? Pensou na pessoa. Você não pensou na pessoa. Você pensou numa imagem que você construiu dessa pessoa. Porque se as duas pensassem aqui, por exemplo, na mesma pessoa, eu perguntasse, que pessoa você pensou sem falar o nome, característica, ela me daria uma descrição. Ela me daria outra, completamente diferente. Eu pensaria que elas estão falando de duas pessoas diferentes. Então, o quadro mental muda a forma que você enxerga o mundo também. Porque né, é muito comum chegar no meu consultório pessoas com ansiedade que têm muito problema paterno. Pessoas que tiveram problemas paternos e conflitos e não resolveram isso. E aí, quando eu peço para a pessoa imaginar como é que era o seu pai, qual a imagem vem na sua mente? Aí, não, meu pai sempre de cara fechada, o olhar cerrado, sempre bruto, duro. Ele sempre foi um cara duro e ignorante a vida inteira. Tá bom, sem problema, vamos trabalhar isso. Aí trabalhamos a sessão inteira. A pessoa ressignifica, chora, abraça o pai dela, lembra de momentos que teve, compreende por que o pai dela agiu daquela forma, tira todo esse peso emocional. Aí no final eu falo, para fazer um teste, para saber como é que está agora a visão de mundo da pessoa. Imagina seu pai, como que está a imagem? Ah, meu pai está sorridente, nervoso, às vezes ficava duro, mas estou vendo ele com sorriso de quem fez o que tinha que ser feito, para a época em que ele me criou. Então, quantas pessoas que a gente não cria algum trauma, que a gente não cria algum problema, que a gente não passa a odiar essa pessoa, simplesmente por causa da imagem mental que nós construímos. Então está no nosso poder trocar isso o tempo inteiro. Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Carl Jung falou isso, um dos precursores da psicanálise. Então, se tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são, isso já intui que nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos de acordo com o nosso paradigma, nosso sistema de crenças. Então, a forma como nós construímos uma imagem de uma pessoa e vemos ela, tem mais a ver conosco do que com nós. Só que isso nos liberta também, porque se a pessoa me vê de uma forma que é ruim, ela não está me vendo, ela está vendo uma imagem que ela construiu de mim, na mente dela. O seu corpo se adapta à sua autoimagem. Então, assim como eu falei de imagem com o quadro mental, que é a imagem que você cria na sua mente, todos nós temos uma imagem de nós mesmos. Feche os olhos e imagine você. Imagine como você está. Imagine seu corpo, como é que é sua aparência, como é que é seu rosto, como é que é sua fisiologia, qual roupa você está. Isso é a sua autoimagem. Pode abrir os olhos, isso é a sua autoimagem que vem na sua mente. Quando nós temos uma autoimagem, por exemplo, esse desenho aqui é muito interessante, é um arquétipo muito comum em desenhos, que é um cara que tem um corpo muito grande, mas ele age como uma criança. Então ele se vê como uma criança. A imagem que ele tem mental dele mesmo é de que ele ainda é infantil. Então o corpo tenta se adequar, se fechando. O imperador tem uma autoimagem dele muito maior do que ele realmente é. Ele se vê grande, se vê grandioso. Então na autoimagem dele ele está grande e as outras pessoas estão pequenas. E a perspectiva. E aí a autoimagem dele é grande, o corpo tenta se adaptar a essa autoimagem. Então o peito abre, o braço vai para fora, o corpo tenta se adaptar a essa autoimagem e vai tentar parecer grande. Isso vai mudar a fisiologia dele. E a fisiologia vai mudar o estado mental dele. O estado mental vai mudar o dia inteiro, que já vai mudar suas atitudes no dia inteiro. Como você vê o seu sonho? Quando eu falo ver, estou falando de uma imagem novamente, estou falando de quadro mental. Como que é a imagem que você criou do seu sonho? Ou você não criou imagem nenhuma? Se você não criou imagem nenhuma, vai ser você perseguir, você realizar esse sonho. Mas quando vocês forem criar uma imagem do seu sonho, deixe a sua autoimagem forte, confiante, como se tivesse realizado aquilo com muita alegria, com muita paixão. Deixe a sua autoimagem mais resiliente, deixe a imagem mais bonita, mais brilhosa. Isso vai mudar a forma que você se sente em relação ao seu sonho. Se você, quando eu falo assim, como você vê o seu sonho, e a imagem que vem na sua mente é uma imagem assim, onde você batalhou muito, se você está triste, uma imagem cinza, preto e branco, o seu estado mental vai ser ruim, vai ser de baixo recurso, você não vai ter tantos recursos assim para acessar, para realizar o que você quer realizar. Vou fazer o exercício agora. Vamos ficar em pé, respirar fundo.
Puxando o ar. Vamos usar todas as 3 portas. Vamos passar por cada uma delas. Primeira fisiologia. Coloca uma fisiologia de confiança. Levanta o rosto. Respira fundo. O diálogo interno. Muda a voz, deixa a voz alegre. Deixa a sua voz alegre. E agora a imagem do seu sonho. Deixa essa imagem mais motivada. Essa imagem mais colorida. Veja como você se sente agora em relação a esse sonho. Parece mais maravilhoso realizar isso? Você não sente mais vontade de fazer isso agora? Mas o que mudou em relação ao seu sonho para você estar sentindo isso agora? Sua fisiologia, seu quadro de diálogo. Olhos abertos. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha palestra. Como acessar novos estados mentais. Espero que eu possa ter trago um pouco de evolução para vocês. Que vocês passem a utilizar essa estratégia para mudar a forma, a percepção de como vocês enxergam o mundo, dos estados mentais que vocês acessam daqui para frente. Só baixar. Muito obrigado a todos. Uma salva de palmas! Que palestra incrível, Pedro. Oi? Que palestra incrível. Quase que eu estouro o tempo, né? E o microfone. Eu gostaria que, já de estar agradecendo, Pedro, por estar aqui conosco. Uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Quando esse evento, algo importantíssimo era crenças. Nada melhor do que chamar um especialista em crenças limitantes para estar aqui com vocês. E agora, que uma pessoa tivesse uma pergunta que quiser... Olha, já foi, tá vendo? Eu deixei muitas dúvidas. Pessoal, lembrando que eu tenho um livro onde eu abordo esse tema, está publicado, tem ele na Amazon. Qual é o seu nome? E está na bio do meu Instagram. Elaine. Nesse livro eu abordo tudo isso de Elaine, forma muito mais site detalhada. que você teve, dúvida que você tem, o que você gostaria de estar? Então, a respeito das repetições, né? Eu tenho lido muito ultimamente, lido vários autores, e realmente se fala muito a questão da repetição para a gente fazer uma reprogramação mental, fazer autoafirmação e autossugestão. A minha dúvida é a frequência disso, dessas repetições para a gente, por exemplo, acabar com as crenças limitantes, para a gente fazer afirmações positivas para melhorar e conseguir nossos objetivos. Com que frequência e como a gente deve fazer isso? Então, a forma como você vai reagir tem muito a ver com o seu sistema de crenças. Isso tem a ver com o seu estado mental também. Então, quando você acessa o estado mental de alto recurso, você já tem o suficiente para realizar. E quanto mais você vai realizando, mais você vai no estado mental de alto recurso. Então, é uma coisa que você não para. Agora, uma das técnicas que eu passei aqui hoje, eu utilizo quando eu acordo, porque quando você acorda, o seu cérebro ainda está inicializando. Então, as primeiras informações que vir para o seu cérebro ali pode definir o seu dia. Então, você acorda, você entra na postura assim, ó, hoje vai ser um dia maravilhoso, hoje vai ser um dia muito bom. Você cria um enquadro mental, você realizar no seu dia e vai seguir o seu dia. À noite, antes de dormir, você faz isso novamente e vai tornando um ciclo, sempre antes de dormir e ao acordar. Porque antes de você dormir, o último pensamento que você tem, ele fica perdurando ao longo da noite. Quem é que já experimentou dormir com um sorriso no rosto? Anotem para vocês fazer hoje. Fica sorrindo até você pegar no sono. Você vai perceber que quando você acordar, você ainda vai estar sorrindo. Isso vai trazer um novo estado para o seu dia. E aí você já vai acordar com mais vontade de realizar essas técnicas. Obrigada. Então, Mais um aqui, Pedro. A última aqui. Qual é o seu nome? Guilherme, é rapidinho, você colocou que tinham 3 formas de mudar o diálogo interno, eu achei isso muito interessante, mas eu acabei só pegando 2. Você falou de mudar o conteúdo e mudar a entonação, qual seria a terceira? a terceira forma é a minha favorita, inclusive. É você simplesmente observar o seu diálogo interno. Simplesmente observar ele de fora. É você fechar os seus olhos. Quando você está com uma ansiedade ou um sentimento muito ruim, você está com medo, por exemplo, você simplesmente fecha os seus olhos e deixa o seu diálogo interno falar. Porque ele vai ser como um pai para você que está querendo te falar para não fazer aquilo. Por mais que seja crença limitante.
Você fica observando ele, aí deixa ele falar, não faz isso, você não nasceu para isso, você não tem a capacidade, você não tem a habilidade, você é muito novo para isso. E vai deixando falar. Até que vai chegar um momento que ele, pronto, já falei tudo. E aí ele começa a falar outra coisa, começa a falar um outro assunto para você. E muda também o diálogo interno, que já muda o seu estado emocional. Então, a terceira forma de mudar é você observar o diálogo interno. Pedro. E só pensando, se você está visualizando, é o seu enquadro mental. Só já estourei o limite de tempo da minha palestra. Eu queria responder todo mundo, porque eu sei que eu deixei vocês com muitas dúvidas. O nome do meu livro é Hackeando o Seu Sistema de Crenças. Ou você se governa ou você é governado. Está no meu Instagram, que tem no QR Code. Lá eu falo dessa forma bem mais dissecada e sintetizada. Ok? Então, uma salva de palmas! Valeu, Pedrão. Bom demais. Valeu.